Estamos iniciando o programa Marketing Business aqui diretamente dos estúdios da TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje eu fiz questão de trazer um convidado que é um sucesso no mercado empresarial e que realmente assumiu um legado olímpico, né? Se fala muito em legados olímpicos e eu posso garantir a vocês que esse de fato funciona e funciona muito bem. Pouquíssimos decolaram, mas esse com muita dedicação, com muita competência, vem se tornando de fato não só um ponto turístico do Rio de Janeiro que merece, mas principalmente virando um destino para o carioca, para o brasileiro, porque o local realmente é emblemático, inquestionável, é de fato um paraíso. Eu trouxe aqui para conversar comigo Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico de Golfe. Carlos, um forte abraço, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, Marcelo, parabéns pelo programa. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Vamos falar muito sobre o Campo Olímpico de Golfe, sobre empreendedorismo e sobre como desenvolver de um negócio que era até então uma necessidade de se tornar um ambiente frequentado e desejado, e ele conseguiu com a sua equipe fazer com que o Campo Olímpico se tornasse realmente um local de extremo destino, desejo, não só por turistas nacionais e internacionais, como também pelos cariocas que vivem momentos ali fantásticos. Eu queria aqui colocar algumas considerações importantes do Campo Olímpico. São mais de 1.200.000 metros quadrados, vocês estão aí observando imagens belíssimas do Campo Olímpico. É um paraíso, é uma proteção, uma área de proteção ecológica lindíssima ali, fauna, flora, exuberante, como as imagens demonstram isso, e com uma competência do Favoreto, ele fez com que esse campo se tornasse o nosso principal destino, se não um dos mais queridos do mundo, até porque é o único campo olímpico do mundo. Favoreto, como é que você construiu esse desejo e vem desenvolvendo um trabalho belíssimo no Campo Olímpico de Golfe? Pois é, na verdade, esse aí começou em 2011, né, quando o Rio de Janeiro foi eleita a cidade-sede das Olimpíadas, e exatamente na Rio 2016 houve o retorno do esporte golfe para as Olimpíadas. 100 anos depois, né, ele não tinha mais esporte golfe desde 1904. Uau! E aí, 100 anos depois, voltou para as Olimpíadas exatamente na Rio 2016. E a gente começou a trabalhar no projeto, juntamente com a Rio 2016, Perfeito. sob a assessoria do PGA Tour, Perfeito. né, que é uma grande associação americana de principal golfista de profissional, golfe do mundo, Perfeito. né, assim, é a grande referência. E eles foram nossos consultores e a gente começou a construir, e foi um desafio enorme, porque nós tínhamos que licenciar o campo. Dentro disso, nós já tínhamos uma licença ambiental para um campo de 18 buracos, um campo bom, mas um campo modesto. No mesmo local? No mesmo local, nada parecido com um campo com padrões internacionais. Perfeito. E aí pegamos esse campo, tivemos que modificar o projeto, tivemos que modificar a licença ambiental que nós tínhamos, transformamos uma licença prévia numa licença de instalação, num local que era completamente degradado, era uma área de mineração, antiga lavra de areia quartzosa, e aquela paisagem que hoje você vê lá, com esse retorno de fauna, flora, aquela paisagem exuberante, ela foi completamente construída de 2013 a 2015. Perfeito. Uau, em 2 anos, construiu aquele paraíso. Foi um grande desafio. E aí, muitas pessoas não acreditavam que a gente ia fazer essa grande recuperação. Nós pegamos 1.200.000 metros quadrados, onde dentro desse 1.200.000 metros quadrados você tinha 100.000 metros quadrados de vegetação nativa, o restante era completamente sem vegetação, e quando tinha vegetação era vegetação exótica. Olha que importante, e foi dito e comentado e divulgado muito isso no momento, vai haver uma devastação, pelo contrário. Pelo contrário, houve ações, nós ganhamos ações, né, até recentemente, agora acabamos de ser confirmado novamente uma vitória no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a vitória da razão, né? A vitória, existia muita dúvida, na verdade, né? Então, assim, essa dúvida, será que dá tempo? Será que efetivamente constrói uma área de 1.100.000 metros quadrados degradada e 100.000 recuperada? Como é que você faz com que essa área seja 1.200.000 metros quadrados totalmente recuperada? É um grande desafio.
E a gente pegou firme nisso e construímos de 2013 a 2015. Uau. E foi o primeiro Vênus Olímpicos a estar pronto, em termos de esporte, a estar pronto. Por que teve que ficar pronto? Porque levou de 2015 até 2016 o grow-in, ou seja, para que o gramado ficasse com aquele tapete. E padrão internacional. Padrão internacional. Olímpico, né? O campo olímpico de golfe, ele é dito pelas grandes associações, tanto é que ele vem recebendo prêmios todos os anos de associações internacionais, ele é tido entre os 5 melhores campos do mundo. Olha que importante isso. Nós temos no Rio de Janeiro o único campo olímpico de golfe do mundo. E considerado um dos 5 mais importantes, desejados, em termos de profissionalismo, de gramado, de dificuldades para o jogador que gosta. Exatamente. Enfim. E esse campo, Marcelo, até a gente está para um programa de marketing e business, ele foi visto nas Olimpíadas por 1 bilhão de pessoas. Uau! 1 bilhão de pessoas. Não há programa de marketing, que comercial. Consiga atingir isso. 1 bilhão. 1 bilhão, porque foi o segundo, em termos de broadcast, tinham 2 grandes broadcasts. Tinha um no Parque Olímpico e o outro era no Campo Olímpico. Que fantástico. Então, dali foi visto, e foi um grande sucesso. Ali foi uma mudança de paradigma. A presença do golfe foi muito importante para as Olimpíadas, né? Porque aqui no Brasil é um esporte que não tem popularidade ainda. Está crescendo, né? É um esporte muito novo, é um esporte restrito a clubes. Né? Então, esse é um único campo aberto ao público, e também é um legado. Né? Então, ele aberto ao público é importante porque qualquer um pode entrar e qualquer um pode se deparar com aquela beleza. Né? Os campos de golfe normalmente são muito bonitos. Esse é muito diferenciado. Por quê? Porque ele está numa área de restinga, né? E ele está ali entre a montanha e a lagoa, e o mar bem de frente. Então, ele já por si só, né, é uma posição assim... um oásis. Geograficamente é uma posição maravilhosa. Perfeito. Vocês estão acompanhando aí as imagens do campo olímpico e realmente comprova tudo aquilo que a gente vem conversando aqui sobre as belezas naturais que o campo olímpico proporciona. Realmente, quem não foi, eu faço aqui o convite, vá no campo olímpico de golfe, aqui na Barra da Tijuca, é uma área pública, é aberto a você que queira não só vivenciar as belezas naturais ali do campo de golfe, como também até aprender o golfe. Existem professores, o trabalho do Celso, espetaculares, toda a equipe do Campo Olímpico, com a sua direção. Realmente é um local emblemático e vale a pena conhecer. Favoreto, o golfe no mundo é um esporte muito forte nos Estados Unidos, né? São mais de 80 milhões de jogadores no mundo que jogam golfe, olha aí o potencial desse negócio. São mais de 30 mil campos de golfe e metade desses campos é nos Estados Unidos. O Brasil vem crescendo aos poucos. No Brasil nós temos 117, um pouco mais, chegando a 150 campos de golfe. Olha a diferença para os Estados Unidos. E tendo aí mais de 20 mil golfistas. É um esporte que vem crescendo. Mas existe ainda... é um esporte para rico. Não é. Não, na verdade, aqui no Brasil que tem isso. Né? Se você for pensar... Na Argentina, nós temos 2.000 campos de golfe. Está vendo? Né? Então, assim, a gente vai vendo como é que funciona esse aspecto, né, todo. Então, na verdade, você tem, sim, o esporte é um esporte tido elitista, né? Ele tem todo um glamour. Sem dúvida. Né? Por que aqui no Brasil ele tem esse viés mais elitista? Porque ele é fechado a clubes. Perfeito. O Campo Olímpico, isso foi uma estratégia na época da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que sediou as Olimpíadas, era exatamente trazer um legado. Né? E esse legado era exatamente fazer com que pessoas de todas as classes sociais pudessem entrar num campo aberto ao público e poder praticar. Né? Então, esse que foi o grande X da questão. Né? Por que lá nos Estados Unidos é tão popular? Ele continua sendo um esporte também com glamour. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E é popular. Por quê? Porque a grande maioria dos clubes são abertos ao público. Né? Então, essa é a diferença. É importante essa consideração do Favoreto. Um dado importante, a indústria do golfe do mundo movimenta mais de 60 bilhões de dólares.
Realmente, se não é um dos esportes que mais movimenta dinheiro no mundo. E, comprovadamente, não é um esporte apenas para ricos, elites, não. Comprovadamente, mais uma vez, se você for no campo olímpico, você vai ver diversas pessoas segurando a primeira vez no taco, conhecendo o que é um golfe, a magia do golfe, a dificuldade do golfe, a beleza dos campos e principalmente do nosso campo olímpico. Favoreto, o nosso campo olímpico, e eu falo com muito carinho porque eu sou um golfista amador, sou apaixonado pelo golfe, não só pelo esporte, pela concentração, por tudo aquilo, pelas belezas, pelo momento de paz que a gente tem quando joga golfe. Mas o campo olímpico de golfe não é apenas um campo olímpico. Você, com a sua equipe, com a sua competência, você conseguiu trazer muitas atividades simpáticas para o golfe. Primeiro, o bar do golfe, que hoje é um barato. O bar do golfe, o happy hour, é um sucesso diário. Você trouxe festas, eventos, você trouxe uma igreja, né, que tem tido missa todos os dias, para regularmente. Terça-feira e domingo tem missas. Terça e domingo. Fala um pouquinho dessas atividades que vem fazendo do golfe, do campo, esse sucesso. Essa atividade é que faz com que a gente consiga manter o campo. Né? Então, assim, qual o grande... Nós, além de sermos abertos ao público, a gente tem uma outra restrição. A gente não pode ter sócios. O campo olímpico não tem sócios, o campo olímpico tem associados. Né? Então, assim, a gente não vende título. O local é aberto ao público. Então, você vai lá e joga o seu jogo, óbvio, tem que pagar para jogar, tem umas coisas. Nós temos programas sociais que aquelas pessoas que não têm renda para pagar, a gente dá bolsa. Né? Então, assim, a gente permite, desde que essa pessoa também faça a regra certa do jogo. Então, a gente tem esses programas sociais lá. Mas, como a gente não tem sócios, a gente não tem aquela mensalidade, aquela obrigação que você tem que ratear entre os sócios a manutenção do seu clube. Né? Então, essa manutenção ela é custeada exatamente pelas atividades que ali existem. Né? Então, desde as atividades de venda de equipamentos, de green fees, que é pagamento para você jogar, de aluguel de carrinho, você precisa de outras atividades também. Esse é o segredo do sucesso do campo olímpico. Né? E isso está sendo copiado em muitos campos na América do Sul. Né? Porque nos Estados Unidos fazem isso muito bem feito. Eu trouxe de lá esse tipo de gestão. Né? A gente colocou um bom bar, um bom restaurante, salões de eventos, a própria igreja, ela proporciona casamentos católicos registrados pela Igreja Católica. Né? E se você não for católico, você pode casar no gramado, aí seria de outra religião. Então, o casamento ali é um sucesso. E você faz o casamento, depois você faz uma festa com aquela beleza natural. Então, assim, essas atividades que eu chamo de atividades acessórias, Marcelo, são atividades exatamente que conseguem dar sustentação econômica para que a gente possa manter aquilo nesta qualidade de padrão de campo internacional. Até porque é uma despesa grandiosíssima. Ela é muito grande, é uma despesa muito alta. E aí você tem lá, por exemplo, eu tinha em janeiro de 2017, quando eu assumi o campo, né, efetivamente, eu tinha 50 golfistas. Nem só golfista, pessoas passando e tudo, talvez golfista eu tinha até menos. Sim. Então, assim, a gente chegou em março de 2020, um pouquinho antes da pandemia, né, em março de 2020, que aí eu tive que fechar praticamente tudo, deixei só o green aberto, né, para as práticas esportivas, a céu aberto, ao ar livre, eu tinha 40 mil pessoas. Que fantástico. Então, assim, em 3 anos, a gente conseguiu fazer com que o campo tivesse, assim, um ganho sensacional. Que fantástico. Né? Então, assim, a gente... E agora, já voltamos, já estou registrando 20 mil pessoas mês. Que fantástico. Né? Então, essas pessoas que fazem o movimento vão para lá para fazer diferentes formas de lazer. E você para o carro com tranquilidade, tem um restaurante maravilhoso, o café da manhã é maravilhoso, o almoço, enfim, o bar, os drinks, tem um churrasco lá, famosíssimo. Uma parrilha, uma parrilha com a nossa sociedade, com a Steak Box. Então, a gente tem feito lá um trabalho muito interessante, né, de transformar aquilo ali num caso de sucesso com um business, né, com uma área de negócios. Então, você vai para lá com diferentes formas de lazer. Além do lazer esportivo,
né? Você tem o lazer contemplativo, você pode ir lá só ficar contemplando a natureza. Tem o maravilhoso. lazer recreativo, que você vai lá com as suas crianças, tem lá um playground com professores também fazendo práticas de golfe e tudo. Tem as escolinhas, que é o lazer recreativo, o lazer educativo. Tem o lazer consumativo para você ir lá. E o lazer de negócio. Você senta lá, tem áreas, tem auditórios, você tem salões, você tem salas de reuniões que a gente faz uso dessas salas justamente para as pessoas fazerem negócios. Importante isso. Né? E o golfe, ele é uma área de negócio fantástica. Você é um grande golfista, né, Marcelo? Você é um golfista amador. Não, mas você joga muito. Então, assim, a gente tem lá, você passa, no mínimo, 4 horas você com o seu companheiro jogando. Isso é um dado importante. Todo mundo fala, e é verdade, que o golfe é, além de um esporte fantástico de concentração, de dedicação, é um esporte que você consegue fazer negócio, até porque ali possuem personalidades, profissionais, empresários, que também estão buscando isso, relacionamento. E no nosso negócio, principalmente na área de marketing, de entretenimento, relacionamento é tudo, como em tudo, né, em todos os nossos negócios. E o golfe proporciona isso muito. Como também, Favoreto, proporciona agregar valor a negócio. Um exemplo claro, existem empreendimentos imobiliários, como o Ciano, não é isso? Não, o Ciano não, ali em frente, o Reserva Ocean 1. Golf. Oceano Golf. Em 48 horas eles venderam praticamente 100% e fizeram 800 milhões de VGV. Olha que interessante. 48 horas. O Oceano, um empreendimento residencial, em 48 horas vendeu 80%. 80% do seu empreendimento e fez 800 milhões de VGV. 800 milhões de VGV. É um empreendimento novo, lançado recentemente, bem próximo ali do campo e tem todo o visual do campo olímpico. O marketing dele é em cima do campo olímpico. Todo o marketing. Vista para a lagoa, vista para o mar e para o melhor campo de golfe da América Latina. O campo olímpico, campo olímpico de golfe. Do mundo. Exatamente. Então, assim, eles fizeram toda essa parte e isso foi uma da finalidade ali. O campo, ele em si, qualquer campo, em qualquer lugar do mundo, ele promove também, isso é um impacto ambiental positivo. Ele promove uma valorização imobiliária muito grande no seu entorno. Qualquer lugar do mundo, isso. Qualquer lugar do mundo. Então, essa parte foi também planejada por nós. Né? Então a gente promoveu ali, eu moro ali, sou vizinho do Campo Olímpico e todas as partes, eu moro num condomínio de casas e todas as áreas no entorno do campo sofreram valorização. E você sabe muito bem, né, como foi presidente da Rio Tour muitos anos, aqueles hotéis ali, a gente lotava os hotéis sempre. Então todos aqueles hotéis próximos, e hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas e 3 estrelas. Ou seja, a gente provou que o golfe é para todas as classes. Né? Então, assim, a gente tinha essa interação e os turistas estão voltando. Isso é importante. Eu fiz questão de convidar o Favoreto, não só para falar dessa magia, né, e dessa competência que transformou e vem transformando o campo de golfe olímpico num destino, não só para turistas locais, como também internacionais, mas ainda precisa mais. Nós temos, e ele falou isso muito aqui no início do nosso papo, da nossa entrevista, é o único campo olímpico do mundo. Japão? Não teve. Não teve. Teve a Olimpíada, mas não teve um campo. Já existia um campo lá, não foi construído um campo. Então não é tido como campo olímpico. Ele já tinha um campo, já tinha um nome. Então veja... Na França também não vai ter, porque já tem um campo também. Olha que interessante como é um potencial turístico absurdo o campo olímpico de golfe, como evidentemente o Rio como um todo, como outras localidades. Mas o campo olímpico falando como um negócio. São mais de 80 milhões de jogadores no mundo. Correto? Estados Unidos, que está próximo de nós, 8 horas de viagem, é o principal, enfim, país do golfe. Todos, não tenho dúvida, têm vontade de vir conhecer o Brasil. E certamente, boa parte dos americanos jogam golfe, mas eu confirmo, nenhum jogou ainda num campo olímpico de golfe. Então, isso é uma grande oportunidade em divulgação, em potencial turístico, não só para lotar os hotéis, como também conhecer a cidade como um todo, mas fazer com que o Rio cada vez mais use o campo olímpico para o mundo como um desejo ou destino. Exatamente. Não é isso? Como é que está hoje a questão turística? Isso vem melhorando? Como é que está para você? Nós paramos por conta da pandemia e estamos voltando agora.
né? Está começando, tipo assim, a gente está vendo de uma forma bastante tímida ainda o retorno dos turistas. Né? Mas em termos de divulgação, você ainda sente falta? Sinto, bastante. Então, assim, é necessário que a gente coloque uma divulgação mais maciça. Perfeito. O Rio de Janeiro, ele é lindo, o Rio de Janeiro, e ele tem um grande potencial. Por conta do golfe, eu tive que conhecer 200 campos de golfe em várias localidades do mundo. Então, assim, a gente costuma dizer, né, um ali é muito lindo, o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro. Né? E nós temos um dos melhores campos de golfe do mundo na cidade do Rio de Janeiro. E a gente precisa potencializar isso. Agora, a gente está sempre criando lá. Tu viu que eu criei o balão do golfe. Eu vi, fantástico. Agora, depois a gente criou agora os passeios panorâmicos. Só para ter uma noção, nós estamos com quase 50 passeios por dia. O que é isso? Panorâmico. Ele sai dali do Campo Olímpico num helicóptero. Ele sai no helicóptero ali e vai até o Corcovado, vai até o Pão de Açúcar e volta. Pô, que né? Em torno de 25 minutos. Então cada decola passeio. do campo, vai ao Corcovado. E volta lá para o campo. Que formidável. Então isso também é uma forma de você trazer o turista para o local. Que formidável. Né? Porque a pessoa normalmente procuraria isso em aeroportos ou em helipontos ou heliportos próximos à área. Só que elas param lá e aí alguns são golfistas, outros não. E aí ficam ali naquela ansiedade. Pô, caramba, eu teria oportunidade de jogar golfe aqui. Como é que faz para jogar golfe? Aí começa a ter as procuras. Por exemplo, eu trouxe agora uma metodologia americana, a 36, que é exatamente para iniciantes, que é a mesma metodologia que os americanos usam no seu campo de golfe lá para iniciantes. O que é isso? É uma metodologia nova que só tem aqui no Campo Olímpico. Eu trouxe os Estados Unidos justamente para nos credenciar, trazer para cá mais golfistas, criar golfistas. Esses golfistas é que vão praticamente frequentar os outros clubes. Né? Então, essa metodologia é uma metodologia inovadora, é uma metodologia que você pega ali de crianças de 6 anos até adultos de até 90 anos, né? Que permite com que você faça a prática esportiva. Interessante isso. Né? Então, é uma metodologia inovadora que você forma. De vez de formar o golfista em 4 meses, você forma com 2 meses. Ou seja, ele já se estimula, ele já começa a praticar com 2 meses o esporte. Né? E a preço acessível para que você possa praticar. A nossa intenção é quanto maior o número de pessoas entrando no campo, maior é a visibilidade. E a gente consegue melhorar essa questão do business ali. Né? Então, o marketing ainda está muito acanhado. Nós perdemos uma bela oportunidade que nós fomos vistos por muita gente aqui nas Olimpíadas. Muito. Né? Então, não houve um preparo para o legado. Né? Evidentemente não houve um preparo para o legado, né? Legado esportivo. Perfeito. Né? E, infelizmente, por exemplo, o único legado funcionando pós-Olimpíada, onde você poderia ter as Olimpíadas novamente, é exatamente o Campo Olímpico de golfe. Que está impecável. Exatamente. Então, assim, é necessário que a gente... Mas nada, assim, é perdido, não. A gente consegue novamente, né, recuperar isso aí. É necessário que a gente tenha um programa muito forte de vender a nossa cidade como ela tem que ser vendida. Né? Atrair os turistas. O turista, nós com o Campo Olímpico de Golfe, nós estamos com um segmento de turismo que não existia antigamente. Totalmente. Né? Hoje existe. Você não tinha esse turismo. Eu mesmo, antes da pandemia, eu recebia todo mês em torno de 50 turistas estrangeiros. E esse turista vem para cá, ele fica normalmente no Copacabana Palace, fica nos hotéis mais da Zona Sul, que também não conhecia a Barra da Tijuca. Com o Campo Olímpico, eles passaram a conhecer os hotéis na Barra da Tijuca. Né? A gente hoje tem um convênio, por exemplo, com 2 grandes hotéis. Um é o Fairmont, que vocês entrevistaram aqui, com o Nagy. Né? Então, a gente tem feito, que é um grande golfista. Né? Eu sei. Então, assim, a gente tem feito trabalhos muito grandes lá na Zona Sul para trazer esse turista e ele começar a conhecer Barra da Tijuca também. Né? Então, assim, ele consegue... A Barra da Tijuca é um local maravilhoso. Né? Então, assim, você consegue distribuir, né, os turistas na rede hoteleira, que a rede hoteleira, por conta das Olimpíadas, teve decolou. E para todos os gostos e preços. Exatamente. E a gente precisa aproveitar isso e atrair cada vez mais turistas. Né? Então, e seja esse turista... A pandemia, ela afastou o turista naturalmente por conta de restrição. Parou, né? Exatamente, por conta de restrição de transporte. Mas o Nacional descobriu o Rio de Janeiro. Totalmente. Está do lado.
o Nacional descobriu. E é o que eu tenho, assim, muitos golfistas que vêm de toda a parte do Brasil exatamente jogar no Campo Olímpico, que é o desejo. Então, de vez do camarada, ele leva 2 horas, 3 horas para chegar aqui de avião, né? Para ele jogar num campo igual a esse, ele vai levar no mínimo 14 horas. É verdade. Né? Fora o custo. É verdade. Então, é assim, verdade. a gente conseguiu atrair bem esse turista nacional, né? E estão voltando agora os turistas estrangeiros. A gente falou isso muito na última entrevista com o Nagy e também até com o Pedro Guimarães. Nós tivemos uma oportunidade absurda com a Rio 2016. Você acabou de falar sobre o que o momento golfe, em termos de visibilidade para o Brasil e para o mundo, pelo broadcasting, pelas imagens que isso foi. Quantas pessoas viram? 1 bilhão de pessoas assistiram o campeonato de golfe olímpico. Não existe, nunca vai existir um comercial tão fantástico do que foi a Olimpíada para o Rio de Janeiro, né? Em todas as áreas, em todos os esportes, as imagens que ganharam o mundo das nossas belezas naturais, das nossas alegrias, né? Do nosso calor humano, da nossa cor, do nosso sol. Sem sombra de dúvidas, isso foi fantástico e poucos souberam aproveitar essa onda e dar continuidade. O campo de golfe deu continuidade, vem dando continuidade. Eu fiquei muito feliz agora com a Copa Davis, que foi ótimo. Foi lindo, né? Quer dizer, usar aquela estrutura. Teve o Rio Open também, foi ótimo. Enfim, a gente precisa cada vez mais, repito, potencializar o turismo. Olha, não é apenas um esporte, é um esporte, mas é um grande negócio. Olha o que movimenta isso nos Estados Unidos, 60 bilhões de dólares. E o golfe, como outros esportes, o golfista que vem do Brasil ou do mundo, ele já começa a deixar impostos no táxi, no restaurante, no shopping, no ponto turístico. Qualquer lugar que ele vá, como nós, visitando outros países, a gente está deixando restaurantes, a gente está deixando impostos. E por que não no Rio de Janeiro não decola? Porque falta, de fato, programas, políticas públicas com investimento para que isso ganhe cada vez mais visibilidade e crescimento. Vamos falar um pouquinho mais agora da sua empresa, a SCP. Né? É uma empresa que cuida, evidentemente, também de toda aquela... de 1.200.000 metros quadrados. Eu queria um pouquinho mais de curiosidade. Quer dizer, ali, eu quando jogo golfe no campo olímpico, é impressionante a fauna e a flora. Né? É impressionante, viva, atuante, é jacaré, são pássaros lindíssimos, as imagens falam por si só. Como é que é manter aquele campo? A SCP, Environment Solution, né? Eu comecei a trabalhar, sou engenheiro ambiental, estou agora fazendo um doutorado em inovação, que é o meu lema hoje, escolheu inovar, a minha cabeça só pensa em inovação. Só um detalhe importante, a sua empresa ganhou a concorrência em 2017. 17. Né? Perfeito, e hoje cuida do campo. A gente cuida do campo, foi uma concorrência pública que a gente entrou e ganhou a concorrência pública para a gente poder cuidar do campo. Perfeito. Né? E administrar e fazer toda a operação, né? Manutenção e operação. E a SCP foi criada em 2000, então ela tem 22 anos, mas eu milito nessa questão ambiental desde 92, na Rio Eco 92. Comecei, então são 30 anos de experiência nisso. E ali eu consegui, Marcelo, de fato e de direito, mostrar todo o conceito de você crescer de forma sustentável, né? Mas de sustentabilidade, que foi um termo criado na Rio Eco 92, através da Agenda 21, que pouca gente fala sobre isso. Eu lembro disso. Né? E tu vê que na Rio Eco 92 foi a maior conferência que reuniu o maior número de chefes de estados no Brasil. Eu trabalhei nessa mesmo, evento. Marcelo? Eu trabalhei. Então, eu era assim, recém-formado, trainee de engenharia e caí exatamente nessa área e fiquei vislumbrado com essa questão ambiental. Tu imagina a gente ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Maravilhoso. É o que a gente tem ali no Campo Olímpico. Então, o Campo Olímpico é exatamente o produto desses anos nossos. A gente trabalhou muitos anos com mineração, recuperando área degradada de mineração, e o Campo Olímpico é uma recuperação de área degradada de mineração. A gente trabalha com gestão de parques públicos, né? Não adianta nada você falar de proteção se você abandonar. Aí não é proteção. É abandono. Né? Se você for pensar, a grande maioria das ocupações urbanas desordenadas,
principalmente comunidades, tá? Estão exatamente em áreas de preservação ambiental nos grandes centros urbanos. Faixa marginal de proteção, topo de morro, encosta. Né? Então, exatamente nisso. Então, aquilo ali não é preservar, é abandonar. Você quer preservar? É o que nós estamos fazendo lá no Campo Olímpico. Ali, assim, essas praças, essas unidades de conservações ambientais todas aqui existentes nos grandes centros urbanos, seja ele qual for aqui no Brasil, tá? Seja qual for, né? Existe uma carência enorme desse tipo de conceito de sustentabilidade. Mas não é um conceito romântico de sustentabilidade, de proteção e preservação. É um conceito de uso. Não, é um conceito de uso racional. Né? É o que hoje estão falando de ESG, que é Environmental, Social e Governance. ESG é o novo conceito moderno e foi criado, né, exatamente nos eventos de economia. Uhum. Então o camarada começou a pensar o seguinte: eu vou racionar água, né, para que o meu custo de produção seja menor. Como é que eu vou racionar água? Fazer o melhor uso do recurso hídrico, que é a água. Uhum. Né? Não por somente questões ambientais, é por questões mesmo financeiras. Né? Eu vou reaproveitar essa água, porque você pensa o seguinte: 99,9% do esgoto doméstico é água. 0,1% é sólido. E a gente não consegue tratar esse 0,1%, Marcelo. Aí tu pega as lagoas, por exemplo, que Jacarepaguá, que estão num estado desse, lagoas essas que deveriam ser utilizadas. As faixas marginais, de vez de estar ocupadas por ocupações desordenadas, teriam que estar ocupadas por restaurantes, por estações, por um belo sistema aquaviário, que parece que agora vai sair. Né? O uso do espelho d'água para contato primário, para esportes, esportes olímpicos, inclusive, né? A canoagem, né? O remo. Barra, principalmente, nós temos um complexo lagunar aqui formado por 4 grandes lagoas, e fora os canais todos, tornar esses canais navegáveis. Então tem que ter uso. A forma que tem hoje, ela virou uma grande área de esgoto, meu Deus. Né? E ali vai só se assoreando e desvalorizando imobiliariamente todo o entorno. Então eu costumo dizer o seguinte: as pessoas têm que ter mais educação e cultura, né, para que elas entendam o seguinte: se eu jogar aquele esgoto ali, eu estou prejudicando a mim, a natureza e o meu bolso, porque eu estou desvalorizando o meu empreendimento imobiliário. Então, isso aqui era para estar um complexo enorme. Eu consegui fazer em 1.200.000 metros quadrados exatamente o que eu sempre pensei em você fazer uma cidade planejada. Ali é exatamente isso, né? Então, não tem todo um controle. Eu tenho, por exemplo, controle de fauna. Eu tenho lá 50 jacarés naqueles lagos. Né? Eu tenho mais ou menos em torno de 39.000 metros quadrados de lagoas dentro do Campo Olímpico. Uhum. E aí, ali eu tenho 50 jacarés. Quando passa esse número, eu faço o resgate com licença do Estado, pego e faço de novo a reintrodução dele na natureza. Que legal. E aí eu tenho 80 capivaras. Caramba. Então, assim, a gente faz um monitoramento com biólogos, com engenheiros florestais, com zoólogos, com engenheiros agrônomos, enfim, a gente faz todo um monitoramento daquela questão. Mas isso é uma questão só de fauna e flora. Se eu for só focar na fauna e flora, eu esqueço de quem? Do homem. E aí eu tenho que dar o quê? Uma atratividade para o homem, porque exatamente o homem, ele é o maior degradador ambiental do planeta. Dos compartimentos ambientais que a gente tem, nós temos 3 grandes compartimentos. Compartimento antrópico, que é o homem, compartimento biótico, que é a fauna e flora, e o compartimento físico, que é o quê? A água, o solo, o relevo, o clima. Né? Dos 3 compartimentos, o que mais degrada é o homem. Mas a gente também é o único que tem um raciocínio e capaz de mudar isso tudo. E a forma de mudar isso, Marcelo, é exatamente a gente fazer com que esse conceito moderno de uso sustentável dos recursos naturais renováveis ou não renováveis sejam feitos de tal sorte que as gerações futuras façam o mesmo. Esse é o conceito e esse é o grande desafio. Mas eu acho que hoje a garotada, principalmente eu tiro o exemplo minhas filhas, elas têm muito mais consciência, até pelas escolas. Eu vejo muito, tem muitas escolas que visitam o Campo Olímpico, não é isso? Já vi várias escolas. A gente tem um programa social lá, que a gente tem a Floresta das Crianças, que tem 3.500 indivíduos plantados. A cada criança que chega lá, ela planta uma árvore. Que barato. Né? São escolas municipais. Que então imagina a criança
ela chegando lá num local igual aquele, Marcelo. Eu já vi algumas. Nós que temos a oportunidade de conhecer outros países, outros locais, a gente fica vislumbrado, imagina essas crianças. Eu trago crianças de Caxias, eu trago crianças principalmente aqui do município do Rio de Janeiro, já trouxe crianças de Belfor Roxo. Então, como é que a gente traz essas crianças? A gente coloca no ônibus de luxo e traz ela. Que barato. E tem que ser de luxo. Porque já tem que impactar logo de cara. Que legal. Né? E quando elas chegam lá, elas são recebidas como se estivesse entrando na Disney. Que barato. Tem 2 personagens nossos lá, que é chamada Eco e Lógica, são os irmãs que a gente criou. Que legal. Que são personagens que fazem as crianças como se estivessem entrando na Disney. Que barato. Né? Então, assim, elas ficam vislumbradas. Tem aulas de educação ambiental, tem aulas de golfe com profissionais de golfe do PGA Brasil. Que barato. Né? Depois faz um lanche conosco lá, faz uma redação, planta uma árvore e vão embora. Imagina, e agora nós estamos numa evolução. Agora em março nós estamos, e você desde já está convidado, Obrigado. você, o Magnavita, estão convidados para estar lá presente no dia 22 de março agora. Nós vamos fazer um lançamento de 1.000 bolsas de ensino que nós vamos doar para essas crianças. Que legal. Nós vamos doar agora 20, inteiramente gratuita, onde essas crianças vão ter oportunidade, Marcelo, de saírem dali, né, e terem oportunidade de se não for grande talento, né, para jogar golfe, vão aprender a ser mecânico de carro de golfe, eletricista de carro, que são muito bem remunerados, eletricistas de carro de golfe, podem ser biólogos, podem ser agrônomos no futuro, podem ser florestais no futuro, enfim, podem ser pessoas que vão ter oportunidade de trabalho. É o que a gente precisa. E isso é sustentabilidade também, isso é o S do ESG. Né? Então, esse é um grande negócio. Grande negócio. É bom que as crianças estão vindo, essa geração, Marcelo, que está falando das suas filhas, que são os mesmos mesmo, têm praticamente a mesma idade, né? Essa geração de crianças que estão vindo já está vindo com uma educação, uma cultura diferente do que a gente teve. Totalmente. Muito mais consciência. Muito mais consciência. Né? Por o Brasil ter uma natureza exuberante, como nós temos hoje, acontece muito desperdício, e a poluição é exatamente o desperdício. Só para você ter uma noção, para o Brasil aumentar a sua produção agrícola, eu não preciso fazer um desmatamento mais. Nós temos terras suficientes no Brasil inteiro para plantar e triplicar a produção que nós temos hoje. É só plantar de forma ordenada. É só plantar de forma correta. Ai, ai. É assim que a gente evolui e eu fico muito feliz de trazer o Favoreto aqui nesse papo, no programa Marketing Business, para mostrar que é possível. Você assumiu o campo olímpico onde ninguém acreditava, isso vai virar um problema. Marcelo, te confesso que todos os meus sócios correram. Tá? Até a minha mulher, que é minha companheira de 33 anos, ela falou, tu tá louco, agora tu passou do limite da sanidade. E confesso que até eu também, no início, eu falei assim, eu acho que eu estou aqui exagerando, porque todo empreendedor tem que ter um pouquinho de loucura, né? Total. Né? Então, assim, a gente tem que ter pé no chão, óbvio. E louco. Mas um pouquinho de loucura, senão não vai. E ali foi meu momento de loucura. E, graças a Deus, deu certo. Né? Se tivesse dado errado também, não tinha problema nenhum. Tentar, tu tem que tentar. Lógico. Né? E eu não arrisquei ninguém também. Né? Eu fui para dentro, não forcei barra para ninguém entrar comigo, continuo sendo o único proprietário da empresa, né? E a gente hoje tem uma série de gente que quer entrar conosco. Né? Então assim, a gente estamos fazendo um negócio, temos parceiros, como tenho no bar do golfe, como eu tenho no restaurante, como eu tenho na parrilha, como eu tenho nos salões de eventos, tenho vários parceiros, né? Estamos buscando agora, Marcelo, nós fizemos alguns campeonatos de nível internacional, né? Fizemos o PGA latino-americano, tudo, mas esses campeonatos, só para você ter uma noção, são campeonatos tidos como se fosse Série C do Brasil, do Brasileirão. Né? Eu quero trazer o primeiro. Claro. Quero trazer a Série A. Claro. E vai né? trazer. Então, assim, ele requer o quê? Requer um trabalho que é esse que nós estamos fazendo. Né? Porque, normalmente, se programa um torneio como esse, para daqui a 2 anos. Lógico. Então, nós já estamos trabalhando isso. Eu acredito que em 2 anos a gente vai trazer um torneio Championship, né? No qual a gente vai conseguir trazer aqui um público bastante selecionado, um público que nunca tiveram aqui no Brasil, né? E golfistas que deixaram de vir para jogar golfe nas Olimpíadas,
né? Por conta da época tinha aquele negócio de chikungunya, negócio de dengue, tem essas coisas todas. Até brinquei com isso, falei, pode vir aqui para o Campo Olímpico, porque aqui você não vai pegar isso não, né? Porque aqui a natureza, ela está restaurada. Então, quando você tem esse tipo da natureza, né? Onde você tem inimigos naturais fazendo o controle de si só, né? Então, ali existe uma fauna e flora equilibrada. Que fantástico. Né? Então, assim, aqui você não pegaria isso não, mas enfim... tem essas questões todas, a gente conseguiu vencer todo esse tipo de preconceito. E um detalhe, um evento desse, um evento internacional, ele evidentemente fala para o público local, para os jogadores que virão, mas fundamentalmente ele é transmitido para o mundo inteiro. Exatamente. Então a televisão faz com que a gente sempre esteja na mídia internacional com belíssimas imagens. Isso. Né? Esse é o maior comercial do Rio de Janeiro que a gente pode ter. Falando um pouquinho de comercial, falando um pouquinho do turismo, eu tenho visto e te acompanho desde o início a tua dedicação, a tua vontade de fazer com que o Campo Olímpico de fato se torne esse destino internacional por ser o primeiro e único Campo Olímpico mundial. Os governos, eles vêm demonstrando apoio, dedicação para que isso de fato ganhe força, Favoreto? Marcelo, na verdade, assim, eu nunca me preocupei com o apoio de governo, não. Perfeito. Eu acho que esse é o grande sucesso ali, né? Assim, a gente colocou ali na cabeça, né, nos nossos negócios, é o único legado funcionando pós-Olimpíada em termos de esporte. Efetivamente. E foi o único que não usou dinheiro público. Né? Usou dinheiro para fazer as Olimpíadas. O evento olímpico teve dinheiro público. Lógico, Rio 2016 teve dinheiro de patrocínio e tudo. Lógico. Mas para a construção do campo e para a operação, nós não utilizamos dinheiro público. Por isso está dando certo. Ótimo. Né? O que a gente precisa do poder público? A gente precisa que o poder público faça aquilo que a gente entende como empresário, né, tem que ser feito. Que é segurança, deixar as ruas limpas, fazer com que use o poder do Estado dizendo o seguinte: venha para cá que está seguro, venha para cá que está limpo, venha para cá que nosso país é um país pacífico, é um país que não tem problema de nenhum tipo de guerra, não tem nenhum problema de sequestro, enfim, venha para cá e se divirta aqui no Brasil. É isso que a gente precisa. Isso a gente, de fato, não está tendo. Né? Não está tendo nem neste governo, nem no governo que passou. Isso não está acontecendo. Nas esferas? Todas, municipal, estadual e federal. Então a gente não tem, efetivamente não tem. Né? Então lá nós estamos tendo, assim, apoio que eu digo que é soluço. Uma pessoa daquele soluço apoiou um evento. A gente não precisa disso. Né? Os empresários da rede hoteleira, os empresários do turismo, né? Nós já temos o que o Deus Criador nos deu, que é essa beleza natural. Fantástico. É demais. Né? Nós já temos isso, o Rio de Janeiro já tem isso. Né? O que a gente precisa que o governo faça? Exatamente, fomente. Porque quando você vai para um país dito como desenvolvido, antigamente falava do primeiro mundo, o poder do Estado é muito grande, que transmite credibilidade. Total. A gente precisa que o governo dê credibilidade aos empresários que estão aqui sofrendo nesse segmento. São verdadeiros batalhadores. Heróis. Heróis. De fato. São de fato heróis, porque você vê, eu não tive ali na pandemia, eu não parei em nenhum momento, mas tive que fechar as principais atividades que me davam rentabilidade para poder manter o campo. Mantive. Em nenhum momento eu tive qualquer tipo de socorro. Não demiti ninguém. E olha que lá nós temos 120 funcionários durante o dia, direto, e 80 à noite. Uau. 200 por dia. Uau! Né? Então, assim, não mandei ninguém embora, por quê? Porque nós somos empresários raiz. Então, o empresário quer gerar emprego, o empresário quer gerar renda. Agora, a gente precisa que o governo aplique bem essa renda, bem esse imposto, né? E que faça com que isso nos dê segurança jurídica para desenvolver as nossas atividades. Né? É óbvio que se a gente tiver o apoio deles de institucional, isso é muito importante. Você me deu apoio quando você teve presidente da Rio Tour. Né? Eu queria aqui te agradecer e fazer uma homenagem aqui ao seu programa. Você foi porque você chegou lá e falou assim: pô, Carlos, isso aqui eu vou transformar num ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. E você colocou o campo como um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, que tem um pôr do sol tão lindo quanto do Arpoador. Se não
mais até. Eu acho lindíssimo. É muito lindo aquele pôr do sol. É lindo, realmente. Então, assim, aquela foto maravilhosa. É lindo o pôr do sol. Então, assim, a gente teve esse apoio e foi maravilhoso. A gente precisa ter o apoio para trazer, como trouxeram agora a Copa Davis, que teve um apoio do governo sem nisso, dúvida. Né, tanto federal, quanto municipal, quanto estadual. Como o Rio Open trouxe também 2 eventos de tênis. A gente tem que trazer outros mais. Todo mês. Todo final de semana. Toda semana. O Rio de Janeiro é isso, né? Roberto Medina falou, tem uma frase muito icônica. O Rio tá pronto, é só botar bilheteria e vender. E é verdade. Né? E ele é prova disso. O Rock in Rio, um sucesso. Um sucesso estrondoso, traz gente do mundo todo. Bandas de altíssimo nível. E leva o nosso Rio para fora. Leva para fora. Então, assim, a gente tem várias oportunidades de negócio. E o Rio de Janeiro não precisa ficar só pensando nos pontos turísticos clássicos, Pão de Açúcar e Corcovado. Esses sim são ícones e atraem bastante. Mas tem muito mais. Só que tem bastantes outros que estão completamente abandonados, né, mal cuidados e que precisa passar exatamente para a iniciativa privada e que essa iniciativa privada tenha apoio do poder público para que ela possa exercer a sua atividade. Né? O Campo Olímpico é um exemplo clássico disso. O Campo Olímpico é um exemplo clássico disso. Totalmente. Né? A gente costuma colocar isso, todo mundo fala, a gente tem dado entrevistas bastante de cases de sucesso empresarial, né? Porque ele, de fato e de direito, é uma atividade que a gente não tem recursos do governo, a gente não tem nenhum tipo de projeto incentivado, a gente ali fazemos o nosso trabalho social, fazemos o nosso trabalho como tem que ser feito, gerando renda, gerando emprego, preservando o meio ambiente e gerando lazer, turismo. Que é o Rio de Janeiro. É isso. Pela tua dedicação, e eu fico muito feliz em todos nós estarmos aqui podendo lhe ouvir esse case de sucesso que é o Campo Olímpico de Golfe. Favoreto, a gente fala muito também com os estudantes, né? Eles nos assistem muito porque precisam cada vez mais de incentivos para fortalecer as suas ideias, o seu futuro e a sua trajetória. Você é um exemplo empresarial e fez com que algo que poucos acreditavam se tornassem de fato, com determinação, com empenho, com trabalho, tornasse de fato hoje um grande negócio público, né? Turístico. Vale a pena investir no Rio de Janeiro? Vale. Vale a pena investir no Brasil. Eu tenho uma irmã que mora na Austrália, eu falo que ela é louca. Né? Então, assim, aqui é o país do futuro. Vale a pena demais investir no Brasil. E no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a capital cultural da América Latina. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, a SCP está presente em 7 estados, né? Mas aqui no Rio de Janeiro é onde está a sede das minhas empresas todas. Então, assim, o Rio de Janeiro, para fins de turismo, de lazer, é o Rio de Janeiro. É a vitrine do Brasil. É a vitrine. Então, vale a pena muito para esses estudantes que estão... Qual é o seu recado importante? Olha, assim, para você empreender, né, você tem que ter coragem, Marcelo. Muita coragem. E aí está um pouquinho da maluquice. Né? Muita coragem. Né? Tem que ser trabalhador. Eu trabalho 16 horas por dia. Eu vejo. Né? Você vai lá, vamos jogar. Eu falei, Marcelo, eu estou aqui numa reunião, daqui a pouco eu vou. Então, assim, tem que ser trabalhador, tá? Tem que ter uma inteligência, né? Que você tem que ter aquele feeling, tem que ser para aquele ramo, né? Você tem que ter bons relacionamentos, bons amigos para você chegar. E tem que ter sorte. E Deus sempre. Está aqui. Né? Deus está aqui acima de tudo. Né? Então, assim, a gente aqui, tendo esses 5 de forma bastante, né, entrosada, de forma harmoniosa, né? Conectados. Então, conectados, né? Bom isso, conectados, a criançada gosta, que a história de redes sociais e tudo. Então, essa parte toda conectada, você vai ser um cara de sucesso, não tenho dúvida. Né? Então, tem que ter bom relacionamento, tem que ter coragem, trabalhar pra caramba, né? Ser persistente. Né? Então, o Magnavita é um bom exemplo disso. Né? Então, assim, a gente tem que estar focado. Se você estiver focado, você chega lá. Sem dúvida. Né? Então, para esses estudantes que estão vindo agora, tá? Não faça o curso apenas para ter o diploma. Está perdendo tempo. Faça o curso para você ter foco naquilo que você quer. Né? Nós estamos dando vários exemplos aqui
de atividades que não estão funcionando e com um toque de marketing, com um toque, né, de business, com um toque de empreender raiz, você transforma essa atividade. Seja ela qual for. Tu imagina, por que ninguém quis entrar comigo? O que representa o golfe no Brasil? Nada. Nada. Não representa nada, né? E aí você começa a transformar E começa a representar. E começa a representar. E aí você começa a ser visto, né? Eu lancei um livro nos Estados Unidos, na Golf Channel, né? Que é ligado ao PGA Tour. E lancei esse livro lá, foi um sucesso esse livro. E depois que eu comecei a ganhar prêmios lá internacional, eu comecei a ganhar prêmio nacional. Então, quer dizer, não é assim, a gente tem que valorizar a nossa raiz, nós temos que valorizar o nosso povo. Sem dúvida. Nós temos que valorizar o que nós temos. E, repito, em termos de environmental, nós somos imbatíveis. O Brasil é imbatível. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente. E nas últimas entrevistas é uma frase constante. Nós somos imbatíveis. E somos, Marcelo. Tu vê o nosso solo, 80% do nosso solo é agricultável. Qual país do mundo tem isso, Marcelo? Que loucura. E que você pode, às vezes, fazer 3, 4 colheitas durante o ano. Ou seja, na estação do verão, da primavera, do outono e do inverno. Normalmente, nesses países, você só consegue colher no verão. Entendeu? Então, assim, é um negócio assim, completamente diferenciado. Agora, a gente precisa ter, né, usar o que Deus Criador nos deu, que é o raciocínio. E determinação. Determinação e para dentro. Que bom. Estamos chegando ao fim do nosso programa, um programa hoje dedicado a transformar, de fato, algo num grande sucesso, e o Favoreto fez e vem fazendo isso com muita propriedade. Eu fiz questão de trazê-lo, porque todo mundo, o golfe. Não, é um grande negócio e comprovadamente ele transformou e vem transformando esse campo olímpico num local extraordinário, não só pela proteção ecológica que é feito e com a manutenção diária, mas fundamentalmente como um negócio turístico da cidade, um negócio... Toda uma valorização do entorno. Toda uma valorização dos empreendimentos, dos hotéis, das casas. Enfim, isso acontece no mundo inteiro. E por que não no Rio de Janeiro? Favoreto, para terminar, como um programa de marketing, eu queria te presentear com o meu livro, o Evoluir a Sua Marca, que eu escrevi na pandemia e fiz questão de deixar registrado. São mais de 30 anos de experiência em marketing, são mais de 1.500 realizações, mas fundamentalmente o título Evoluir a Sua Marca, porque eu acredito muito nessas duas palavras. Nós estamos aqui para evoluir, né? Deus nos deu a oportunidade da vida, mas temos que evoluir em todas as áreas. E nós somos uma marca, né? Verdade. Cada um é uma marca e precisa cada vez mais se lapidar, se preparar. Você é uma marca e vem cada vez mais colocando a sua marca no nosso mercado. Então eu queria... Marcelo, muito obrigado. Parabéns, espero que você goste. É um livro que passa um pouquinho das experiências que tivemos aí em 30 anos. Eu pedi a dedicação e já está aqui, gente. Já está pronto. Muito obrigado. E eu espero que você goste e leve para toda a sua equipe. Muito obrigado. Amigo. Suas considerações finais? Marcelo, para mim eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando para o seu público. Prazer. Mandar um abraço para o Magna Vida, dizer que a gente está juntos. E ter uma honra de estar falando aqui sobre um tema tão inovador, né? Igual que evoluir é inovar, né? Então, assim, a gente procura sempre inovar, sempre estar na frente, né? Do tempo, né? Para que a gente possa usufruir tudo aquilo que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Que bom. Parabéns pelo trabalho. E ficamos por aqui com o programa Marketing Business, hoje com esse papo maravilhoso com Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico de Golfe, e que tem feito e vai continuar a fazer um fantástico trabalho para o Rio de Janeiro. Não deixe de assistir. Um forte abraço. Tchau.